Boa noite, queridos e amados irmãos. É com muita alegria que nos encontramos aqui, mais esta noite. Convido vocês que possamos ir nos desligando de todos os nossos afazeres. Que neste momento já possamos estar nos ligando ao mundo espiritual superior. Pedimos que recebamos um passe, que possamos renovar as nossas energias e que a nossa mente, neste momento, esteja recebendo uma limpeza para que possamos melhor compreender as palavras do nosso amado Evangelho. Que assim seja. Bem, meus irmãos, então a lição de hoje, do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Prefácio. O Senhor quis que se fizesse a luz para todos os homens e que penetrasse em todas as partes pela voz dos Espíritos, a fim de que todos pudessem receber a prova da imortalidade. Com esse objetivo, os Espíritos hoje se manifestam em todos os pontos da Terra, e a mediunidade revela-se nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens e nas mulheres, nas crianças e nos velhos. Eis um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são instrumentos materiais através dos quais os espíritos se expressam, tornando-se assim inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, pois tem como objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, para conduzi-lo ao caminho do bem, e não para poupar-lhe o trabalho material que aqui deve cumprir visando seu adiantamento, nem para favorecer sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de sua faculdade. Aquele que compreende a gravidade da missão, aquele que compreende a gravidade da missão da qual foi incumbido, cumpre-a religiosamente, pois sua consciência iria repreendê-lo, como um ato sacrílego, se transformasse num divertimento ou distração para si e para os outros. Uma faculdade concedida para uma finalidade séria e que o põe em relação com os seres de além-túmulo. Como intérpretes de ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que derem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais prejudiciais que úteis à causa do espiritismo.
pelas más influências que podem produzir, retardam mais de uma conversa. Por isso, ser-lhes acobrado o uso que tiverem feito dessa faculdade, que lhes tinha sido concedida para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para seu próprio aprimoramento. Aquele que quer crescer e desenvolver sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e abster-se de tudo que poderia desviá-la de sua finalidade providencial. Se os bons espíritos por vezes se servem de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e tentar conduzi-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e seus conselhos não são ouvidos, retiram-se, e então os maus ficam com o campo livre. Capítulo 14, números 11 e 12. A experiência prova que, entre os que não aproveitaram os conselhos recebidos dos bons espíritos, as comunicações, após brilharem durante um certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na falácia ou no ridículo, sinal incontestável do distanciamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, este deve ser o objeto dos constantes esforços de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode até se reverter em prejuízo de quem a possui, pois degenera em perigosa obsessão. O médium que compreende seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, já que pode ser tirada dele, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, não se envaidece com isso, pois sabe que independem de seu mérito pessoal e agradece a Deus por ter permitido que bons espíritos viessem manifestar-se através dele. Se as comunicações dão espaço a críticas, ele não se ofende, pois não são obra do seu próprio espírito. Diz-se, sim, que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para resistir à intromissão dos maus espíritos. E por isso que procura adquirir essas qualidades e pede, através da prece, a força que lhe falta. Prece. Deus Todo-Poderoso, permite aos bons espíritos me assistir na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me crer reguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia enganar-me sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade em relação aos outros médiuns. Se sou induzido ao erro, inspirai-me em alguém o pensamento de me advertir, e em mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que queiram meditar os bons espíritos. Se eu for tentado a abusar, no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que vos aprouve conceder-me, rogo-vos que antes a retireis de mim, a permitir que ela seja desviada do seu fim providencial, que é o bem de todos, o meu próprio avanço moral. Bem, meus irmãos, eu acho que essa lição tão clara, tão importante, pede que escutemos ela com todo o nosso coração e que saibamos a importância da mediunidade
e que a mediunidade não escolhe ninguém, não escolhe classe social, não escolhe idade. Então, que saibamos valorizar e que possamos sempre nos lembrar que somos apenas instrumentos e que sejamos instrumentos do bem e nada mais. Então eu convido vocês para que possamos fazer uma pequena reflexão. Será que estamos sendo o melhor que podemos? Será que estamos nos esforçando o suficiente para que sejamos bons instrumentos? Faço esta pergunta para mim, como faço para todos vocês. Se Deus nos permitiu a mediunidade como prova de que somos eternos, não podemos, ou melhor, não devemos usá-la para outros fins que não seja o bem. O bem para com o próximo e para si mesmo, pois seguindo caminhos menos bons, podem ocasionar o atraso da nossa evolução e até mesmo a companhia de irmãos inferiores. Que saibamos sempre valorizar essa nossa doutrina tão esclarecedora, seguindo sempre o caminho do bem, evitando envaidecer-se, pois sabemos que somos apenas instrumentos. Então que sejamos do bem, do amor e da caridade. Bem, meus queridos irmãos, vamos então agradecer por esta lição tão esclarecedora, como dito há uns minutos atrás. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo que tem nessa lição, que possamos sempre ser pessoas do bem, que possamos sempre caminhar com o amor e a caridade em nossos corações. Agradecemos por mais este dia, por podermos estar aqui todos juntos nesta corrente de luz e de amor. Pedimos por todos os nossos irmãos que estão sofrendo neste momento, nos hospitais, em casas transitórias, nas ruas, irmãos que se encontram em vícios. Senhor, recebe essa nossa oração do fundo do nosso coração por todos estes nossos irmãos que tanto amamos e que sabemos da tristeza que eles sentem em seus corações. Pedimos, Senhor, pelos nossos familiares, amigos e inimigos, se não desta vida, mas de outras vidas. Pedimos por esta natureza e pelo nosso planeta Terra, que possa sempre se encontrar iluminado e protegido pelas luzes do bem. Pedimos e te agradecemos que recebamos um passe, uma limpeza em nossos lares e que sejamos sempre o nosso melhor, que possamos ser seus filhos e exemplo para todos os irmãos que até nós chegarem. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Pedimos neste momento pela fluidificação das águas que se encontram em cima das mesas, das prateleiras, dentro das geladeiras, que possam receber todo o remédio necessário e que ao bebermos dela estejamos bebendo tudo que estamos necessitando para nossa melhora, se for do nosso merecimento. Agradecemos, Senhor, mais uma vez. Meus irmãos, que possamos sempre nos manter unidos e fortes nesta corrente de amor,
que possamos sempre lembrar da importância da nossa religião e que possamos refletir no que podemos levar até as outras pessoas. Obrigada mais uma vez. É muita alegria e muita emoção. Que possamos ficar em paz e que assim seja.